Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite certamente é de interesse geral para muitas pessoas e famílias. Impotência sexual, o que é, o que causa e como tratar. Para falar desse assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Luiz Gonzaga Pinto é psicólogo e sexólogo. A doutora Carolina Freitas é mestre em psicologia, sexóloga, especialista em educação sexual. E o Dr. Alexandre Davi Andrade, que é médico. Bom, eu quero começar aqui perguntando o Dr. Alexandre Davi, o seguinte, doutor Alexandre Davi, quando fala em impotência sexual, devido provavelmente à natureza do órgão masculino, pensa-se em impotência sexual do homem. Mas a impotência sexual, ela atinge ambos os sexos, não é isso? Isso. Ou está tecnicamente errado o que eu estou dizendo? Ela atinge ambos os sexos, eu concordo com você. É que no homem é mais separador porque ele tem que ter uma ereção. E a mulher consegue, às vezes, mesmo sem vontade, submeter-se àquela relação. O homem não, além da vontade, ele tem que ter ereção para conseguir. Então tá, eu passo aqui também para a doutora Carolina Freitas. Então, doutora Carolina Freitas, como não é errado dizer que a impotência sexual atinge também o sexo feminino, mas o que separa, então, só para enfatizar aqui o que o doutor Alexandre Davi disse, é que a mulher, ela não precisa ter ereção, mas ela precisa ter a tesão, ela precisa ter o desejo sexual. Sim. E a falta de desejo sexual é que leva a pensar numa impotência. Tem algum outro nome para chamar para a mulher, não? Tem. No caso das mulheres, a gente pode falar que a mulher broxou, igual a gente fala, né? Que o homem broxou na linguagem comum. Mas a mulher, se ela não tem desejo, aí a gente vai pensar num transtorno de desejo hipoativo do desejo sexual, né? Ou se ela tem dificuldade na excitação, porque a ereção no homem é a excitação e na mulher a lubrificação. Então, se ela tiver dificuldade ou no desejo ou na excitação, a gente pode lidar aí com outros transtornos sexuais femininos. Não teria o nome de impotência no caso da disfunção sexual feminina. Tem um outro nome, não? Seria ausência de desejo? Tem, transtorno do desejo e da excitação. Transtorno do desejo e da excitação. Anota isso aí para a gente fazer a chamada adequadamente. Bom, doutor Luiz Gonzaga Pinto, o senhor que é psicólogo e sexólogo, a impotência masculina, então, para falar um pouco dessa área que é tão sensível ao homem, né? Ela precisa primeiro descartar todas as possibilidades que eu vou chamar de mecânicas, para depois ir para o lado psicológico, ou vai logo para o lado psicológico? Qual que é o primeiro, primeiro start quando a pessoa tem um problema de ereção, quando o homem tem um problema de ereção? Roseval, não seguindo os conceitos e preceitos das classificações, esse termo impotência sexual eu acho muito forte. Né? É uma impotência, quer dizer, o que é impotência? Em que se traduz isso? Porque o sujeito já se sente de fato impotente, né? Quer dizer, o sujeito não é homem, é tanto que muitos pacientes às vezes chegam porque ele teve alguma dificuldade sexual, ele tem alguma dificuldade sexual há algum tempo, ele faz uma pergunta clássica, muitos fazem essa pergunta, doutor, afinal de contas, eu sou homossexual? Como se todo homossexual fosse, como se homossexual fosse impotente, uma condição. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra, em si mesmado como homem, entendendo? Então, esse é o grande problema da impotência. Por isso que a gente usa os termos disfunção erétil, disfunção ejaculatória, etc., entendendo? A gente classifica para ele poder entender. É uma forma pedagógica de você fazer a terapia dele, num primeiro momento, para ele entender aquilo ali, ele começar a melhorar a sua autoestima para poder a terapia ela funcionar. Quer dizer, dependendo da estrutura da pessoa. Tem pessoas que ela falha sexualmente, não tem problema nenhum. Às vezes faz até piada disso. Mas tem pessoas que basta, às vezes, um episódio de fracasso sexual para aquilo desestruturar a pessoa totalmente.
Você vai fazer uma análise da personalidade do indivíduo, o que você vai achar? Uma pessoa de fato frágil, aí entra muitos fatores, porque as causas das disfunções sexuais, seja quais forem, homem e mulher, elas são muito complexas. É uma multiplicidade de fatores. Por isso que é preciso uma psicoterapia, não simplesmente uma terapia sexual. Olha, eu vou rebatizar o programa, então, para disfunções sexuais, o que são e como podem ser tratadas, que eu acho que é muito mais adequado. É porque se você fala em impotência sexual, todo mundo entende como a impotência sexual masculina. Masculina. É tanto que Steck é um dos grandes sexólogos do passado, da época de Freud. Ele tem um livro dele que chama Impotência Masculina. Agora, ele trata essa impotência aí num sentido mais geral. Ele fala da frigidez, que esse termo também está em desuso, né, doutor? Tá. Quer dizer, frigidez está relacionada à mulher, que está muito mais ligada à falta de desejo. Falta de desejo. Agora, doutor Alexandre, é claro que nós tivemos um marco, digamos assim, no tratamento da disfunção sexual masculina, né? Que é bom a gente conversar com os especialistas, que a gente traça um mosaico adequado para as palavras, que é o Viagra, ou similar ao Viagra. Certo. O Viagra é o nome mais comum, né? As pessoas sabem exatamente do que a gente está falando. Eu acho que a disfunção, sob o ponto de vista masculino, vem antes e depois do Viagra, né? Mas, com a sua experiência na área, o Viagra resolveu a maioria dos problemas? Ou parte deles? Como é que é a história do Viagra aí com os homens? Então, basta o homem tomar um Viagra, pronto, acabou? Como é que fica? Podia ser dessa forma, né? Mas, infelizmente, não aconteceu bem isso. Antes do advento do Viagra, que essa parte de disfunção erétil existe há muitos anos. Nós não tínhamos o que fazer. O paciente ia em consultório e não tinha o que fazer, a não ser o tratamento psicológico. Mas tratamento médico praticamente não. Quando veio o advento do Viagra, poxa, tenho esperança de alguma coisa melhorar. Só que isso envolve uma gama de coisas, como os doutores aqui falaram. A psicologia do cara, se ele está bem, se ele não está bem. Envolve se ele tem uma diabetes, se essa diabetes está profunda ou não está profunda. Como que é essa pressão controlada dele. E, então, isso foi visto depois, tem que controlar tudo isso. Se ele tirou a próstata ou não. Por que ele tirou a próstata? Como que ele tirou essa próstata? Sobrou um pouquinho lá dentro? Tirou tudo? Que isso tudo tem que ser colocado para saber se aquilo vai funcionar. Então, tinha alguns pacientes que tomavam Viagra, e uma coisa que chama arteriosclerose, que é o entupimento dessa artéria, não chega o sangue até o destino final. Sim. Aí o cara, vou tomar 2. Quando tomava 2, ele dá uma sobrecarga cardíaca, fazendo uma arritmia e morria. Aí começou. Aí as pessoas começaram a tomar um pouquinho de medo disso, mas sem saber o porquê morria. Aí nós médicos fomos vendo, então é uma coisa muito importante trazer essa linhagem da área psicológica com a área orgânica. E aí se criou-se, desde os Estados Unidos, a área de andrologia, que até então não existia. Aqui no Brasil ainda não é reconhecido como uma especialidade médica, andrologia, mas é o que nós fazemos. Como é que se chama isso? Andrologia. Andrologia. É uma especialidade. Americana. Nós não é reconhecido como especialidade. Não, o Brasil, para reconhecer alguma coisa, se note que, por exemplo, para nós reconhecermos a eficiência e a eficácia de uma tradição milenar, que é a acupuntura, precisou de algum médico comer, o pessoal dos conselhos, e não importa, ter comido uma feijoada e acordado de uma forma diferente, né? Porque nós temos essa coisa, e a gente não entende por quê, mas funciona assim. Agora, doutora Carolina, a exemplo, eu leio, já li, que estavam preconizando a possibilidade da existência de uma pílula semelhante ao Viagra ou alguma coisa que pudesse resolver parte dos problemas, de um problema feminino muito recorrente, segundo consta, que é a lubrificação vaginal, não é? Essa pílula foi a termo, ela já existe ou não existe? Não, na verdade não. A gente tem uma pílula que ela foi, depois de muita briga, né? Ela foi liberada, que ela chama ADI. Foi liberada na Inglaterra primeiro. Foi nos Estados Unidos também, né? ADI. ADIL, né? E ela mexe, na verdade,
teoricamente, era para ela mexer no desejo. Por que eu digo teoricamente? Porque é um antidepressivo. E, na verdade, os antidepressivos, eles têm como efeito colateral, a grande maioria, de tirar o desejo. Então, por mais que tenha sido liberada, ela não teve esse efeito quando chegou ao mercado. Muitas mulheres começaram a tomar, aí vem com a ideia da, né, a pílula rosa, como teve a pílula azul. A pílula rosa, isso. Só que ela realmente não tem o funcionamento que é esperado dela. Até porque o desejo sexual, ele não é apenas químico. Né? O desejo sexual, tanto feminino quanto masculino, ele tem vários componentes. Ele é químico, ele é emocional, ele é cultural, ele é sexual. Então, é uma construção de fantasia, uma educação para essa sexualidade, para a mulher e o homem estarem predispostos a entrarem numa relação sexual. Né? Inclusive, a questão do Viagra, se não houver desejo, ele não vai ter um funcionamento orgânico. O Viagra, por exemplo, ele viabiliza uma relação sexual em alguns momentos, mas ele não necessariamente viabiliza o prazer. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí, Dr. Luiz Gonzaga, essa diferença do prazer. Não é? Bom, nós vamos para o intervalo comercial, lembrando que a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos e é um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais, pessoas com problema de alcoolismo. Rodovia BR-153, sítio Santa Luzia, telefone 3282-7040, tocada pelo grande Dr. Salomão, psiquiatra. E a Credijur é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens dos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. Credijur, telefone 3216-0102, ligue e faça a sua adesão. E a Cerrado Acabamentos não é mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Os produtos todos à pronta entrega, é uma loja que atende expectativas de construtores, arquitetos e consumidores. Ela fica ali na Avenida Mutirão, número 2948, telefone 3922-5600. E o Sebrae está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi Cap Mais. Promoção autorizada pela CFL, número 04000700/2018. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte e culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema disfunções sexuais, o que são,
o que causam as disfunções e como elas podem ser tratadas. Bom, Dr. Luiz Gonzaga Pinto, que é o nosso psicólogo e sexólogo, há décadas nos atende aqui com absoluta qualificação, admiro muito o trabalho do Dr. Luiz Gonzaga Pinto. Dr. Luiz, então, a doutora falou sobre o caso do prazer, não é? Quer dizer, a pessoa pode, tanto homem como mulher, podem fazer um ato sexual, inclusive até ejacular, no caso do homem, e o prazer não ser eficiente? É a questão, né? Às vezes tem determinado tipo de orgasmo, de prazer, que seria, vamos dizer assim, a iminência do suprassumo do prazer, né? O orgasmo, né? Mas dependendo da situação, aquilo ali ele é mais fisiológico, é como espirrar, como qualquer uma outra descarga de tensões naturais que tem no nosso organismo, que nos dá prazer, certo? Aquilo ali, porque é uma tensão, porque o desejo, o tesão, entre aspas, na verdade, é uma tensão. Acho que é por isso que teve esse nome, tirar o N, né? Tesão, mas é um estado de tensão que obriga a uma descarga, né? É tanto que quem sofre de disfunção ejaculatória, por exemplo, que ele tem dificuldade de ejacular, sempre ele tem problema. Às vezes ele tem aquela dificuldade de ejacular intravaginalmente, no coito. Mas, às vezes, a parceira masturbando, ou ele olhando a parceira e masturbando, ele consegue ter orgasmo. Ou então fora daquela situação. Então é aí que a gente tem que analisar qual que seria o elemento ali, o impactante com relação àquilo ali que está impedindo ele ali, aí que entra a questão da terapia, porque ele não tem. Porque o que eu falo, é muito pouca a disfunção sexual, você trata uma pessoa que ela está tendo uma disfunção sexual, você vai analisar, não, ela tem ereção, ela tem ereção noturna, sabe? Em alguma situação. Quando ela não tem ereção de jeito nenhum, doutor Alexandre pode depois me ajudar nisso aí, quer dizer, aí sim tem que haver uma averiguação, tá entendendo? E tem que ver também até que ponto o paciente, em estado de desespero, ele coloca a coisa no extremo como um pedido de socorro. Como assim, obrigado, se você é tratado. Não, eu não tenho ereção em situação nenhuma. Mas mais cedo ou mais tarde, na psicoterapia, que vai adquirindo confiança, uma série de coisas, de repente ele sim, ele masturba, ele acorda, às vezes surpreendido com ereções normais, mas mesmo assim a gente deve encaminhar para um andrologista, no caso, por exemplo, tá entendendo? Para fazer uma análise mais, para ver se não tem uma combinação mista de uma dificuldade e tudo. Porque, de qualquer maneira, se ele tem um problema físico, por exemplo, diabetes, em estado, né, mais avançado, que tem um comprometimento neuropático, vascular, por exemplo, tem que ver a parte psicológica dele. Para você fazer uma terapia até mesmo física. Porque ele pode fazer uma terapia física, colocar uma prótese, por exemplo, e ele continuar com o problema a nível psicológico. Porque uma doença, ela também tem a doença psicológica, de origem psicológica, e tem a doença que é de origem orgânica, que é a parte, né, psicossomática e a parte somatopsíquica, né? Então você tem que fazer uma análise bem ampla, de preferência com outros profissionais, que eu gosto muito disso. Com uma atividade plural, né? Plural. Multidisciplinar. Por isso que é difícil você fazer um diagnóstico, é isso, isso e isso. A gente qualifica para a gente ter uma referência para tratamento. E para que a questão também pedagógica, porque o sujeito, às vezes, ele não tem uma dimensão intelectual para entender, porque nós estudamos a ciência, quer dizer, uma coisa mais complexa. Então, para ele entender, a gente tem que baixar a bola ali, para ir explicando ele, isso aqui e tudo, para ele ir entendendo. Entendeu? Doutor Alexandre Davi, bom, fala-se muito na prótese, né? Certo. Evidentemente que é uma ciência, a prótese, relativamente nova, não é? Se nós virmos aí quantas décadas nós temos de fazer uma prótese com efetividade, são poucas. Sim. Em relação a outras. Como que é feita a prótese? O senhor pode explicar para uma pessoa leiga o que é a prótese? É um pênis artificial? Como é que a prótese funciona? A pessoa ejacula, ela fica no lugar do pênis? Tem que tirar o pênis? O senhor poderia dar uma explicação assim, básica de como que é a prótese? A prótese peniana, ela é feita por urologistas, cirurgiões. Ela é colocada na base do pênis, tem que se representar aqui no dedo, aonde a gente faria um corte e colocaria uma de cada lado. Sim. Existem as próteses atuais, elas são flexíveis e o pênis o cara coloca na direção que ele quer.
Então ele consegue ter uma relação, consegue ejacular, mas nem sempre ele precisa estar com desejo. Sim. Porque o desejo não é condicionado à prótese. Não tem nada a ver. A prótese é uma coisa mecânica, vamos dizer assim, né? E existem próteses que são colocadas um pouquinho para cima da bexiga, na bolsa escrotal, acima da bexiga fica o ar, ele aperta, ele enche e o pau levanta. Ah, tá. Aí abaixa, o pênis abaixa. Funciona dessa maneira, geralmente. Quer dizer, a prótese não significa que a pessoa fica com o membro ereto o tempo todo. Não, tem prótese que sim e prótese que não. Tem prótese que a pessoa fica com o membro ereto o tempo todo. O que é uma dificuldade, né? E tem prótese que a ereção acontece no momento que vai haver o desejo. Isso. É uma coisa extremamente complexa, ou não? Ela é complexa, ela é dolorida. Ela é dolorida? Com o passar do tempo, pode até ser que não. Só que não dá para falar que 100% dos homens fiquem bem. Porque não quer dizer que todas as próteses vão ficar bonitas. Igual, por exemplo, um seio, quando a mulher procura prótese mamária. Quer dizer que todas as mulheres que põem ficam bonitas? Não é bem assim. De um modo geral, quando bem feitas, as próteses de silicone, hoje tem uma eficiência praticamente de 99%, diria, né? Sim. Me parece bem... É uma coisa que foi aprimorando muito, não é? Aprimorando muito. E agora, a prótese peniana, nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. É sugerir, vamos supor, a pessoa tem suas complicações. Uma pessoa que tirou a próstata, não tem ereção de jeito nenhum. Sim. Só que ele tem um diabetes muito alto e descontrolado. Seria um risco. Seria um risco. Agora, Ana Freitas, evidentemente, eu faço esse programa aqui, vai terá 20 anos, não é? Doutor Luiz Gonzaga Pinto, que me tolera há décadas, se tornou um grande amigo. Eu admiro demais e repito isso. Aliás, depois, no próximo bloco, eu quero o telefone desses especialistas para que eu jornalisticamente possa dar aos telespectadores, que essa é a minha obrigação, para que se alguém quiser procurá-lo, saiba como fazê-lo. Mas, doutora Carolina, muito recentemente é que nós estamos permitindo que as mulheres conversem abertamente sobre suas dificuldades sexuais. Sim. Muito pouco tempo atrás, as mulheres satisfaziam os homens, elas não satisfaziam e ela terminava a sua vida, às vezes, muitas delas, né, doutor Luiz Gonzaga Pinto, muitas delas era sublimada, né? A sexualidade sublimada, né? sem orgasmo. Né? Hoje discute-se o orgasmo feminino, o desejo feminino, a libido feminina de uma forma mais eficiente. Bom, a mulher, sob o ponto de vista desse, que é uma coisa um pouco mais mecânica, porque se ela tiver um problema hormonal, pode ser isso. Ela procura que tipo de especialista? Porque me parece que, será que ela se sente à vontade de procurar o doutor Alexandre na clínica dele? É possível que ela se sinta mais à vontade procurando uma mulher? Que tipo de profissional? A doutora Carolina, ela poderia procurá-la, por exemplo, não é? No caso, quando vai até mim, eu faço o trabalho de psicologia e de terapia sexual. Então, os exames clínicos, os exames físicos, eu não faço em consultório, eu faço a psicoterapia. Entendi. E quando é identificado na psicoterapia que precisa de um outro profissional, a gente faz os encaminhamentos para fazer um trabalho multidisciplinar. Então, a mulher ela pode precisar ir ao ginecologista, né? Aí a gente encaminha para especialização, não necessariamente para uma outra mulher, né? Nós temos ginecologistas homens e mulheres e de preferência que seja especialista na área de sexualidade. Aí a gente verifica, o exame clínico, quem vai fazer é a ginecologia. Né? Se precisa verificar a questão de hormônio, às vezes a gente se depara com questões de tireoide que interferem muito na sexualidade, a gente encaminha para a endocrinologia. Se a gente percebe algum transtorno depressivo, de ansiedade ou de personalidade, a gente vai encaminhar para a psiquiatria. E se a gente vê questões de funcionamento, de exercício na região genital, a gente encaminha para a fisioterapia. Esses preconceitos, né, que eles se perpetuaram durante décadas, não é? Tanto que se for ler Freud para valer, né? O Freud era um preconceituoso de carteirinha, né? Ele estou falando coisa errada aqui? Não.
O senhor acha que da forma que ele começa o estudo, Freud era né? judeu, então ele era muito complexado. Complexado, né? Porque ele, assim, por ser muito inteligente, eu considero ele um gênio. Eu não sou psicanalista não, mas eu tenho as obras dele e eu gosto demais de Freud. Para quem entende aquilo ali, a minha coisa, é difícil de entender, como a Bíblia é difícil de entender. Claro. Mais ou menos assim. Mas Freud, na verdade, ele tinha muito dissidente, não é porque ele era preconceituoso, porque ele era muito audacioso, ele não tinha nada a perder. Sim. Ele se lascou todinho sendo judeu, foi perseguido. Inclusive uma cliente dele, né, na Inglaterra, como é que chama? Bonaparte lá? Ana Bonaparte. Ana, uma coisa que, assim, que acolheu ele acolheu, e tudo mais e tal. Porque ele era perseguido porque era um gênio, né, o cara. Então, que você está vendo aí, ele é um cara imortal. Imortal e a exemplo do Einstein, algumas das teorias dele, tirando a temporalidade, porque, claro, ele era fruto de uma época, não é? Você nota que, por exemplo, o Einstein, estão os buracos negros que estão descobrindo agora, e certas teorias do Freud estão sendo resgatadas como uma coisa de genialidade mesmo. Não, porque... Freud é um cara tão corajoso que ele estudou o complexo de Édipo, que é um dos estudos que eu acho mais bacana dele, entendeu? Isso aí, a interpretação dos sonhos, que foi a primeira obra dele, em 1920, né, que é muito interessante. Quem sou eu para estudar o sonho, mas me ajuda muito em algumas coisas, pela evidência. Quando você entende Freud, ele era de uma audácia tamanha que o complexo de Édipo, ele baseou, foi nele, na relação dele com a mãe dele e o pai dele, tá entendendo? E quando ele colocava que a criança era um ser sexuado, tá entendendo? Aí onde começou as dissidências dele, não é, doutor? Sim. Quer dizer, imagina... Ninguém aceitava, porque os puritanos, quer dizer, pô, como é que é? O filho desejar a mãe, só que eles entendiam o pé da letra. Eles não entendem que uma criança não tem hormônio, não tem a parte orgânica, é aquela sexualidade incipiente, para que depois ele entra na fase de latência, até a puberdade, onde os interesses dele é outra coisa, é com meninos, é o clube do bolinha, né? Dos meninos, fazer troca de figurinha, essas coisas todas, brincadeiras e tudo mais, tá nem aí para a mulher, não tá nem aí para a mãe dele mais, entre aspas, nesse aspecto. Aí quando entra a questão endócrina, do questão dos hormônios, né, que vem, aí é o seguinte, o que aconteceu no complexo de Édipo, que está lá subjacente, vai deflagrar agora. Então, por isso que o complexo de Édipo é, inclusive, uma das razões muito grande de disfunções sexuais daquelas primárias, daquelas mais difíceis de ser tratada. Tá entendendo? Muito difícil até porque, muitas vezes, aquilo ali, segundo Freud, e eu acredito também, tá entendendo? Está a origem de tudo quanto é desvio, de tudo quanto é problemas sexuais, de caráter, de comportamento, dos mais diversos possíveis. Aquilo ali é a base. Perfeitamente. Olha, o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa e a sua. Afinal, você também é dono e participa dos resultados. Ideal para o seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. cicobi.com.br. E a Águas do Bem, esta água que nós estamos tomando aqui. E, aliás, que eu quero agradecer aqui minhas queridas colaboradoras, que elas põem a água aqui, mas não abrem. Então, eu fico olhando para a água e fico numa sede tremenda, mas só posso tomar quando abrir, no intervalo. Elas me adoram, fazem essas coisas comigo, viu, doutor Luiz? Além de ser um excelente antioxidante, é uma das águas mais aqualinas, com menor índice de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Águas do Bem, leva lá na sua casa, 3255-9626, e na sua casa, com muita tranquilidade, você abre e toma. E na República da Saúde, você se alimenta perfeitamente, porque não tem nenhum tipo de óleo, só azeite de oliva virgem. Fica na Rua 89, número 655, Setor Sul, próximo ao Clube de Engenharia. Telefone 3942-6575. Aliás, que lá você aproveite, você que está ouvindo o programa aqui, e compre para ir ver o teatro da Regina Duarte. Fantástico! Eu vi, gostei demais. A peça está vindo para São Paulo, está aqui em Goiânia. Amanhã você pode ir lá ver a peça da Regina Duarte. Vai lá na República da Saúde e compre. Você vai rir bastante e vai gostar muito, ok? 3, 4 e 5, então é na próxima semana. Então eu já estou dando a dica agora. E a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Lá tem o grande Dr. Jefferson, telefone 3095-7592. É isso aí? Podemos ir? Voltamos já já.
Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. Do domingo é dia de cultivar informação. Como uma propriedade pequena pode aumentar a produtividade, Plantar novas ideias com alguns temperos e muita criatividade, você vai poder garantir aquele prato de domingo e colher grandes resultados. para aumentar a produtividade e facilitar a vida do produtor. Tudo que é destaque no agronegócio está no Vida no Campo. Todo domingo, 7 da manhã, na TV Aparecida. Bom, estamos aqui, eu fico com as minhas assistentes aqui, brincando com elas o tempo todo. Pode vir aqui, Índia Guarani, não tem importância ver sua beleza no ar, não tem importância, são meninas maravilhosas. Vamos lá, eu gostaria que você anotasse para mim o telefone das pessoas aqui para mim. Doutor Alexandre, bom, clínicas especializadas em disfunções sexuais masculinas, que a sua, como é que se chama a sua clínica? Newman. Newman. É uma das muitas que existe, boas que existe por aqui. E essas clínicas estão surgindo para o bem das pessoas, né, dos pacientes que precisam delas e que podem saber onde elas existem, porque ali existe uma gama de profissionais. Sim. Lá o senhor faz uma análise básica e depois indica para o Dr. Luiz Gonzaga Pinto, para a doutora Carolina, enfim, para outros profissionais. Sim. É assim que é feita a triagem? É assim que é feita a triagem. Uhum. Quando a gente consegue, como eles mesmos falaram, localizar que aquilo é só orgânico, aí eu cuido. Certo. O que seria um orgânico? Uma disfunção, a gente manda fazer um aparelho chamado Doppler, que ele consegue localizar na artéria se essa artéria está com bloqueio ou não está com bloqueio. Aí daí é para cuida. Tá. Se existe associado alguma coisa psicológica nele, que não adianta só o orgânico, é hora de caminhar. Eu fiz um Doppler, fui num angiologista que fez esse Doppler, não é? Certo. Me mandou lá fazer um Doppler. E falou para mim, por enquanto você não vai morrer não. Tô livre. Esse Doppler que ele fez de todo o organismo, porque eu fui por conta de pequenos vasos, né, que estavam aparecendo. Ele achou por bem fazer o Doppler. Esse Doppler, inclusive, ele poderia indicar entupimento das artérias por problemas cardíacos e todas as outras coisas. Esse é o coisa. Não é um Doppler localizado, não. É um Doppler localizado no pênis. Não é isso que está falando. Não. É localizado para as artérias cavernosas, que a gente chama. Nós temos duas, a direita e a esquerda. Sim. Então é localizado. Ele é um exame não doloroso. Sim. Não é doloroso. Não é doloroso, é colocado um gel por cima da pele e é onde passa o aparelho. Ah, tá. Mas esse Doppler que o senhor faz, que eu fiz, não foi específico para a área genital? Então, não foi específico. É bom fazer preventivamente, não? Bom fazer preventivamente. E aí depois, se tiver
em curso um entupimento, pode fazer alguma coisa? Aí inicia-se um tratamento. O tratamento. Quais são os tratamentos? O tratamento é clínico, através de medicamentos. Através de medicamentos. Interessante, né? Se a gente tiver uma paranoia, não quiser ficar, né? Porque todos nós somos, de uma forma, paranoicos, né? Sim. Em menor ou menor grau. Somos tudo. Louco, esquizofrênico, tudo. Tudo tem um pouquinho. Tudo. Perfeito não dá. Não existe. Nem deveria, né? Nem deveria. Deve ser a coisa mais sem graça. Doutora Carolina Freitas, tem muitas esposas que falam, não, se eu não fosse perfeito, eu admitiria. Mas essa natureza, o doutor Luiz Gonzaga Pinto, eu gosto porque ele fala umas coisas que a gente fala em tom de brincadeira, mas é porque isso é bem mais profundo. Doutora Carolina Freitas, o ser humano, que é feito desses pequenos problemas, que se acentuados demais, eles levam a enfermidades que precisam ser tratadas. Agora, em menor ou maior grau, problemas relacionados com a sexualidade, nós podemos tê-los. Eu estou errado nessa afirmação ou não? Não, nós podemos tê-los. Tanto é que a gente tem a psicoterapia e a terapia da sexualidade. Né? Geralmente a pessoa chega para a gente já com uma queixa, por exemplo, já leu em tudo que é lugar, já acha que sabe o que tem. Né? Então chega com essa queixa, por exemplo, eu não tenho orgasmo. Né? E quando a gente vai trabalhando com essa pessoa, a gente tem que perceber se essa queixa ela é real, se ela está ligada apenas à questão sexual, que aí a gente entra na terapia sexual, ou se tem outros componentes que a gente precisa entrar na psicoterapia. Sim. Que outros componentes? De relação, de educação, de cultura, de religião. Então a gente vai verificar o que essa pessoa traz como queixa, que é o que a gente chama de demanda. A pessoa traz uma coisa, mas o que realmente ela está precisando tratar. Né, o que ela está precisando em terapia. Aí nessa primeira avaliação que a gente faz, a gente pode verificar se vai ser realmente uma terapia sexual ou se vai ser uma psicoterapia que a sexualidade vai perpassar. Na verdade, a sexualidade deveria perpassar por toda a psicoterapia, né? Mas não são todos os psicólogos que trazem a questão da sexualidade à tona. E aliás, que discutir sexualidade, homossexualidade, lesbianismo, não importa, é algo muito novo na sociedade brasileira, não é? Não é uma coisa que nós começamos ontem com isso. Existem inúmeras dúvidas. Se você fizer programas, essas pessoas têm dúvidas que são cruciais, não é? São questões recentes que né? podem ser discutidas agora. Né? Com honestidade, não é verdade? E com eficiência para O problema é o cognitivo mesmo. É o cognitivo. Por isso que você tem que operacionalizar a queixa dele. Doutor, eu estou impotente. Tá, o que isso quer dizer, né? Às vezes você fica uma sessão toda em busca disso. E ele vai tendo insights com relação a isso, ele vai elaborando aquilo de uma forma melhor devido às próprias respostas dele. É muito interessante essa dinâmica, porque a nossa referência é o sexo, porque para nós não importa, por exemplo, ejaculação precoce. Não, aquilo é uma referência. Nós não consideramos aquilo ali, aquele diagnóstico, uma enfermidade. Nós tratamos a pessoa. A pessoa, o ser Porque, humano. na verdade, o problema sexual, como diz Steckel, é um problema, é uma enfermidade social. É própria do civilizado. É tanto que quando estuda os primitivos e tudo mais, porque a questão do amor para eles é uma coisa diferente da nossa. Quer dizer, eles não têm essa neurose do amor, essas coisas todas e tudo mais. Ninguém entende isso, que sobrecarrega a sexualidade, né? Com relação a isso, eles não têm nada disso, eles funcionam perfeitamente bem, de acordo com a natureza, de acordo com aquilo que é perfeitamente normal. Deve ser uma coisa das mais saudáveis do mundo. Os arapestes, por exemplo, os trobriandeses, por exemplo, eles são sexualmente muito saudáveis. Eles não têm essa enfermidade. Doutor Alexandre, a gente percebe claramente, por exemplo, que, sob o ponto de vista cultural, eu que tive a oportunidade de viver em outros países interessantes, né? Que realmente há uma cultura disso, né? Por exemplo, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, essas clínicas que agora estão surgindo no Brasil especializadas, elas são muito comuns. Há décadas. Eles nem fazem muito, eu acho que nos países escandinavos, né? Agora, no Brasil, há um pouco de tabu, né? Por exemplo, a entrada da clínica precisa ser assim, muito discreta. ou nós já passamos desse ponto?
Ainda muito discreta. É discreta. Tem pessoas muito discretas. As pessoas que ligam, eles têm medo de se expor. Muitas, às vezes, até para o telefonista que marca essas consultas, eles perguntam, tem mulher na clínica? Já é tá bom. Porque acha que a mulher poderia contar para as amigas? Contar para as amigas. Pergunta como que é. Eu vou me expor, qual nós estamos aqui, vai ter um monte de homem perto, um vai olhar para o outro, e se esse cara for meu vizinho? Se esse cara morar no meu condomínio? Então, o que geralmente a clínica faz? A gente separa cada um e no seu espaço. Ninguém vê ninguém. Sim. Porque isso é cultural, mas se você for nesses países que eu citei, isso entra lá, faz parte da minha vida, né? É como no Brasil certas coisas que a gente não entende. Tem coisa no Brasil que é engraçadíssima ainda. Que no mundo inteiro já acabou aqui. Aqueles guichês de português, que o sujeito fala aqui e tem que ouvir lá embaixo, né? Já viu aquele buraco que não bate o lugar da voz. Outra coisa, motel no Brasil, quem fica escondido é quem está trabalhando, não é quem vai no motel. Na verdade, é uma pessoa que está trabalhando, não devia ficar lá numa boa, estou trabalhando, eu não estou frequentando, mas aqui quem fica escondido é quem está trabalhando. São certas coisas culturais que parecem até engraçadas, não é isso? Agora, doutora Carolina Freitas, as mulheres já estão ficando mais tranquilas em procurar um profissional? Elas já fazem isso com mais tranquilidade? Elas sempre fizeram com mais tranquilidade, porque a mulher sempre cuidou mais da saúde, né? O interessante é que homens agora eles têm procurado mais. Mesmo eu sendo uma mulher, eu atendo muitos homens. Sim. Né? Então, eles têm procurado mais por decisão deles. Não porque a mulher ou a mãe encaminhou. Então, tem realmente muitos homens que estão procurando, e as mulheres, elas estão conseguindo falar mais na terapia sobre a sua própria sexualidade. Elas estão entendendo que a sexualidade feminina não é para o homem, não é para a parceria, que a sexualidade feminina é para ela. Então, que ela tem que se descobrir, né, todo esse desenvolvimento psicossexual, desenvolvimento do prazer dela, toda essa construção do ser mulher, elas têm buscado mais. Interessante. Mesmo porque, assim, brincando um pouco, esse assunto leva a brincadeiras que são até sérias, né? Sim. Eu acho que é muito mais fácil dizer para uma mulher, eu brochei do que para um cara, né? Do que ele chegar num homem, né? Num homem e disputar a sexualidade, porque quando ele chega lá, eu sou o suprassumo do potente. Não dá para ficar... Quer dizer, então como é que eu faço? Como é que eu alcanço isso? Ele fica, às vezes, constrangido. Não são todos, não são todos. Muitos, é claro, preferem um homem, com a questão até de vergonha da mulher. Mas isso aí é legal, Às vezes ele procurar uma mulher pela própria... Ele vê a opinião da mulher. A sexualidade da mulher é muito diferente da nossa. A mulher chega a ser tão evoluída que ela chega a levar os maridos, os companheiros no consultório, e o cara chega, eu não sei nem por que eu estou aqui. Sim. Ela me trouxe, eu não sei por que eu estou aqui. Ela fala assim, mas eu sei. Ela fala, eu sei. Ele pode não saber. Mas o problema, na verdade, a questão sexual para a mulher não é grave. A mulher não suicida porque ela tem uma frigidez, porque ela tem uma disfunção sexual. Estou falando frigidez no sentido comum. Tem qualquer uma disfunção. O homem é muito comum o suicídio. É muito alto. Eu já tive muitos casos muito estranhos lá. O sujeito matar a parceira. Quando você vê hoje aí essa feminicídio que está aí, você pode ter certeza que tem alguma coisa. Alguma coisa no campo da sexualidade. A disfunção erétil, que não é explícito. Aquilo ali é tão escondido que ali é muito difícil de... O homem... Suicídio, por exemplo, a pessoa não deixou carta, não deixou indício nenhum. Normalmente tem alguma coisa de sexo. O homem, ele baixa a autoestima, autossegurança e é o afastamento. Ele vai se afastando. Ele vai porque causa uma profunda frustração. E trabalhar com a frustração, para todo mundo é difícil. Para o homem, eu acho que é uma coisa que talvez as mulheres não tenham a menor noção de quanto isso é pesado para o homem, né? Olha que eu tenho essa obrigação profissional de oferecer para você, telespectador, como jornalista, a possibilidade de procurar esses profissionais que são 3 entre muitos que existem em Goiânia, mas esses não dá para pôr todo mundo aqui. O Dr. Luiz Gonzaga Pinto atende pelo telefone 98257-2311, anota aí, 98257-2311. Não é esse mais. Não é esse mais? Não. Tem outro? Vou dar o Faz favor. De minha casa, que é 3251 3251 0906.
32510906. 32510906, desculpa, doutor Luiz. Esse é antigo. E a doutora Carolina Freitas pelo 3922-3417. 3922-3417, tá certo? Tá, posso deixar o celular também. Também, qual que é? Pode falar. 99448-5555. 99448-5555. E o doutor Alexandre Davi, pelo telefone 3662. 3661-3662. Portanto, está cumprida aqui a minha função jornalística, que é o dever de informar aos telespectadores para que eles possam eventualmente procurar, se precisarem desses serviços do assunto que nós estamos tratando aqui esta noite. Eu quero saber quantos minutos nós temos aí. Esse é o último bloco? Não, esse é o terceiro bloco. Ah, porque tem muitas perguntas que eu ainda quero fazer. Bom, doutor Alexandre Davi, as pessoas com a curiosidade que tem sobre prótese masculina, sobre essa forma de ajudar o homem, perguntam o seguinte: eu acho que todo homem tem esse problema, que é o problema do tamanho do pênis. Né? A prótese, ela pode, além de resolver o problema da ereção, falar, não, eu quero uma prótese que eu não nasci assim, mas eu quero uma prótese mais... avantajada. Mais avantajada. Né? Ela faz isso também, não? Não, a prótese, ela não consegue aumentar muito. Se aumenta é pouquinho, meio centímetro. Sim. Por quê? Dentro do pênis existem estruturas que as pessoas às vezes nem imaginam. Lá nós temos inervação, não tem como se aumentar um nervo. Sim. Lá nós temos artéria, não tem como se aumentar essas artérias. Ela não é uma pele que você tem essa elasticidade, como a gente pensaria. Não tem osso, mas as outras estruturas contêm. Então, o que a prótese faz? Ela só aumentaria e engrossaria. Sim. Aí sim. Aí sim. Por causa do conteúdo que você colocar lá dentro, ela teria um engrossamento. Seria dimensão do pênis, não... não tamanho. O tamanho, talvez, a gente tem um negócio chamado frênulo, logo embaixo do pênis aqui, que se cortar aquele freno, às vezes rompe na relação sexual. Se ele está torto, a gente costuma cortar para ele ficar reto. Sim. A pessoa dá aquela impressão que aumentou meio centímetro. Sim. Tá? A pessoa que tem a região pubiana, que é a região do pelo um pouquinho mais gordo, eu sugiro até que eles façam uma lipozinha ali. Por quê? Ele baixando, aí dá a impressão que o pênis ficou maior. Sim. Mas é mais um efeito visual do que realmente do órgão. Certo. E o fator psicológico, né? Sim. Você está pedindo para chamar os comerciais, eu tenho aqui uma pergunta depois para a doutora Carolina Freitas. Lembrando que a Joyce Barbearia, olha, você vai lá, é o templo do homem moderno. Você faz uma barba fabulosa na Joyce Barbearia e é um ambiente totalmente pensado para o homem. Tratamentos faciais, podologia e tudo mais. Rua 1123, quadra 229, no setor Marista, próximo ali ao Bar do Paim. Telefone 3988-6223. E a Academia Flectir é onde você fica em forma sempre que você quiser. Lá tem tudo. Movimente-se. Lá tem musculação, pilates, lutas e outros. Fica na rua 58, número 183, no Jardim Goiás. Telefone 3281-1434. E o Subilte, aí sim, é o templo da mulher moderna em Goiânia. Conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada, e a sede fica na rua 22, número 384, no setor oeste. Você encontra lá o Grande Sul, telefone 4012-1066. Nós voltamos já já. A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores, Agostinho e Rosângela Pedrosa, fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade. Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo.
Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, falando sobre disfunções sexuais, o que são, o que causam essas disfunções e como elas podem ser tratadas. Doutora Carolina Freitas, eu, antes de ler este artigo, que foi amplamente divulgado em vários jornais e na revista Veja e outras, eu achava que quem tinha problema com o pênis era só o homem, porque o homem tem problema com o pênis, né? Igual o doutor Alexandre Davi acha que, o doutor Luiz Gonzaga, o homem sabe que o dele é sempre menor do que os outros, ele tem um complexo de pênis, parece que natural, né? E conversa com o pênis também, né? Fala, ô meu. Um grande amigo. Um grande amigo. Não me desonra, não. É uma entidade à parte. É uma entidade à parte. Aliás, que de vez em quando tem vida própria também, é um perigo. Mas veja bem, eu, para minha surpresa, assim, nesse específico aspecto, eu vi que estava sendo muito comum as cirurgias plásticas vaginais. As mulheres quererem mudar o contexto das suas vaginas, que isso estava sendo uma operação muito comum nos consultórios dos cirurgiões plásticos, né? Sim. Então eu não sabia que a mulher tinha de onde surgiu isso? Porque do homem eu acho que é fácil de entender, né? Não sei. A gente entra pela questão do corpo, né? O culto ao corpo. Então é colocado como se a gente tivesse um único modelo de vagina, de vulva, e que fosse, esse modelo é o ideal. Então mexe-se no tamanho dos pequenos e grandes lábios, mexe-se no tamanho, no desenho, né, da vulva como um todo. Só que a gente precisa entender que mexeu, vai perder sensibilidade. Então vai ficar mais bonita de que forma, né? Existem algumas que realmente precisam. Sim, porque até machuca, incomoda numa relação sexual, se tiver, por exemplo, lábios muito grandes, né? Mas aí são casos específicos. Mexer só para entrar nesse culto ao corpo, ou fazer, por exemplo, também descolorir, porque tem que ser rosinha ou tem que ser branquinha, você mexe nessa composição e você mexe na sensibilidade. Numa textura, num lugar onde tem muitos vasos sanguíneos, né? Sim. Que justamente servem para dar esse prazer, sensitivos, né? Sensitivos. O prazer mesmo tem 8 milhões de fibras sensitivas, algo assim, né? É muita coisa. Muita coisa. Agora, doutor Luiz Gonzaga, de onde surgiu? Me parece que isso é uma coisa realmente muito contemporânea, né? Por que surgiu? As mulheres começaram a olhar para si próprias, as amigas. Por que? Não, mas tudo isso aí tem, se você vai na história lá, Roseval, tem muito a ver com o machismo, né? A fulana de vagina pequena, a fulana de não sei o quê. Então a mulher, aos poucos, ela aceita esse tipo de coisa inconscientemente, de repente, para ser aceita, nesse sentido, vem, né? Entendendo que, de repente, numa relação sexual, o que você menos vê é a vulva. E começa a ser uma coisa meio coisificada, né? Quer dizer, coisificada, moda, né? Passa a ser um objeto, como se fosse um carro que você vai polir, você não vai pintar assim o assado, né? E eu acho que isso falta um pouco de cultura. E é o seguinte, o que é muito importante, eu acho que qualquer um pode observar isso, quando a mulher se aceita como fêmea, como mulher.
Né? Que ela não é simplesmente submissa, ela também tem que ameaçar um pouco ao homem nesse aspecto dela, que eu chamaria de sensualidade, porque eu acho que o que manda muito na mulher, num relacionamento sexual super agradável, é a sensualidade da mulher. E a sensualidade não tem nada a ver com beleza, tem nada a ver. Eu não sei explicar a sensualidade. Atitude. Tá entendendo? Não, é tanta coisa que não tem jeito. É como um quadro. Por que esse quadro é bonito? Você não sabe, porque aquilo é algo seu que identificou com aquilo ali. E tanto que houve uma afinidade. Que isso é da natureza humana, que tem homens, por exemplo, que gostam de mulheres mais gordinhas, outras mulheres muito magras, peitudas, não é? Nádegas grandes. Outros não tem um único modelo, culturalmente né? já não gosta. É claro que o brasileiro há um culto muito grande pelas ancas. Pelas ancas, né? Porque eu acho que o americano pelos seios, né? Pelos seios, né? O americano, eles brincam muito que as mulheres americanas não gostam muito de dar mamar. Bobagem. Os ingleses gostam de falar isso dos americanos, os americanos falam isso. Mas, doutor Alexandre, nossas considerações finais, qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa que tem algum problema de disfunção sexual? Que conselho que o senhor dá para essa pessoa que está vendo o programa agora? Que ela não se desespere, nem fica para baixo, achando que é pior que os outros por causa disso. Isso, existem hoje profissionais que conseguem ajudá-las no tratamento, são profissionais psicólogos, profissionais médicos, e eles procurarem essas pessoas no seu dia a dia. Não ela tentar se isolar ou achar que vai resolver sozinho, que não resolve nada sozinho. Ela tem que se dar o direito de procurar esses profissionais. Doutora Carolina, que conselhos que a senhora, como especialista em educação sexual, sexólogo e psicologia, dá para as pessoas? Que as pessoas fiquem atentas ao que é seu, né? Ao seu desenvolvimento, daquilo que está gostando, o que não está gostando, e não muito preocupado com o parceiro ou a parceira, em agradar, mas em se autodescobrir, né? No seu desenvolvimento psicossexual, precisando de ajuda, tem profissionais que podem ajudar nesse desenvolvimento, na idade que for. Nosso desenvolvimento sexual começa quando a gente nasce até quando a gente morre. Então, a gente tem esse espaço todo, um espaço de vida, para a gente poder desfrutar nossa sexualidade. Eu gostaria muito de fazer um programa específico, que eu acho que vale a pena, sobre a sexualidade da terceira idade. Sim, fantástico. Que eles chamam de terceira idade, não é? Na boa idade, quantos nomes tem, doutor? Tem muita. Boa idade, terceira idade. E por aí vai, né? Para quem inventou isso aí, na verdade, é para camuflar o preconceito, que ele continua. Isso não resta dúvida. Não resta dúvida. A gente vê isso dentro de casa. Aí, para camuflar, aí exalta uma virtude sua. Eu acho que a pessoa velha como eu, por exemplo, terceira idade, né? Seja que for, boa idade. Não, a melhor idade é toda a vida. Depende da cabeça de cada um que ele faz. Preconceito você tem desde quando você nasce. É como você lida com esse tipo de coisa, porque o ser humano ele precisa de classificar. Por quê? Porque nós somos muito inferiores. Entendendo? Nós sentimos assim, necessariamente. Né? E a sexualidade, por exemplo, aí é o que está. Cada fase é um tipo de sexualidade. Por exemplo, na minha infância é uma. Na minha adolescência é outra. Na minha vida adulta, de solteiro é outra. Na minha vida adulta, de casado, é outra. Eu como pai é outra. Eu como esposo mais velho é outra. Agora, isso quer dizer que você vai ficar, então, impotente porque você é velho? Depende do parâmetro. Depende da referência que se cria. Porque é claro que um cara igual eu, tem 71 anos de idade, eu não tenho ereção hoje, a disposição sexual hoje, que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Agora, quer dizer que acabou? Tá, e a qualidade? E a parceira? Quem é a minha parceira? Qual a afinidade que eu tenho? Aquela interação emocional, como é que é a sexualidade hoje? Ela é só orgânica, ela é só hormonal? Como é que ela é hoje? Aí é que está. Isso aí é uma coisa muito, muito peculiar, né? Muito de cada indivíduo. E dá dão vários programas, né? E que conselho o senhor dá para a pessoa hoje que tem aí, doutor Luiz, um problema de disfunção? Primeira coisa, toma muito cuidado com o que ele lê. Porque escutar de outras pessoas, não escuta porque ele está escondendo aquilo ali, mas ele busca informações. Nem todas as informações que ele busca, apesar de ter um monte de informações muito boas hoje, mas ele busca
aquelas informações para o lado mais negativo. Por quê? Porque ele está muito negativo. Então, que busque a informação, mas que seja através de uma orientação. Por exemplo, eu tenho lá a literatura, os próprios artigos que eu escrevo, que eu passo para os meus clientes. Entendeu? Isso é importante. Que é uma coisa condigna. E ele tem um acompanhamento, porque muitas vezes o sujeito, ele lê, mas ele não tem um treino intelectual para entender aquilo ali dentro de uma abrangência maior do que aquele foco que ele criou. Então, esse para mim é o ponto fundamental. Bom, está terminando aí? Não tem mais tempo nenhum? Puxa vida, faltou tempo para mim aqui. Eu agradeço muito, doutor Luiz Gonzaga Pinto, meu grande amigo, grande sexólogo em Goiás. Doutora Carolina Freitas, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Doutor Alexandre Davi, que eu tive a oportunidade de conhecer, grande especialista que está aí colaborando muito com as pessoas nessa área das disfunções eréteis, as disfunções de toda a natureza. E as minhas considerações finais são o seguinte: nós, seres humanos, nós precisamos cada vez mais nos conscientizarmos que nós precisamos e devemos procurar ajuda, seja em qual momento for. Procurar ajuda é do humano. Então, seja humana, procura ajuda profissional. Agora, não acredite em qualquer coisa, não sai por aí tomando garrafada, comendo 2,5 kg de ovo de codorna, que não vai adiantar nada. Procura um bom especialista. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.